Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, e esse é o InsurTalks Cast, um podcast que conecta inovação, tendências e transformação ao futuro da proteção. No episódio de hoje, vamos falar sobre inovação no setor de seguros, um tema fundamental para a competitividade, a relevância e a sustentabilidade das companhias em um mercado cada vez mais dinâmico. Para esse bate-papo, recebo Tatiane Cruz, que é gerente de produtos e soluções SUSEP, da Seguros Unimed. E ela vai nos contar como a inovação pode fortalecer a relação com os corretores, trazer mais autonomia ao consumidor e sustentar o crescimento do setor. Tatiane, seja muito bem-vinda ao InsurTalks Cast. Tiver algum recado inicial para quem está nos ouvindo? Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a única presença aqui e mais uma vez falando sobre um tema muito importante aqui para o nosso mercado, que é a inovação, que é o nosso dia a dia mesmo de trabalho aí dentro do mercado de seguros. Muito bem. Tatiane, como a inovação em canais de distribuição, como plataformas digitais ou multicálculos, pode ampliar a penetração de seguros no Brasil? Quando a gente fala de canais de distribuição, a inovação dentro desse canal, ela é fundamental para que amplie essa distribuição de seguros no país, porque ela tem e permite que possui acesso a produtos de proteção de uma forma simples, rápida e digital. Então, muitas ferramentas, como plataformas online e até plataformas multicálculos, que a gente pode explanar melhor, ela vai otimizar a jornada de compra e torna esse processo mais transparente e acessível. Também, que a gente sempre preza quando está falando de inovação, é ter um processo de contratação e cotação de forma ágil. E esses canais, eles vão estar eliminando essas barreiras tradicionais que a gente tem até o momento e vai possibilitar que os corretores tenham mais eficiência em um número até de clientes que ele pode atender. Trazendo até mais novos entrantes aí para o mercado, né? Muito bem. Perfeito. E a Seguros Unimed tem apostado nessa estratégia? Em quais canais e iniciativas a companhia já está presente? A gente tem feito esse movimento de investimento em inovação há 3 anos. Tá? Então, desde 2022, a gente fez o lançamento da ferramenta que é chamada de Calcule Mais. Ela é uma ferramenta, cotador próprio da companhia, em que ela está presente dentro do canal de portal do corretor, em que tem uma oferta de produtos dos segmentos aqui vida e patrimoniais aqui da companhia, e que oferece ali recursos como assinatura digital, envio automático de propostas e até a emissão automatizada ali daquele seguro que foi contratado no momento. E tudo isso através de uma atualização de status e navegação simplificada, que permite que o corretor tenha um processo de cotação e contratação mais fluido e de maneira em que ele consiga fazer isso muito rapidamente. Muito bem. E nós sabemos que os corretores de seguros continuam sendo um elo essencial, né, para as companhias. Que tipo de ferramentas digitais podem apoiar esse profissional no dia a dia? Pode trazer mais agilidade e competitividade para eles? Perfeito. Existe ferramentas multicálculo que, quando a gente fala de anos atrás, ela era muito dedicada a só o seguro de automóvel, que é um seguro até hoje muito mais massificados. Só que essas ferramentas, elas foram otimizadas e trouxeram novos segmentos para dentro dessas plataformas multicálculo, sempre pensando nessa solução que vai simplificar o dia a dia do corretor. Então, você tem que, dentro da inovação, unir a tecnologia e a praticidade, mas sem tirar aquele papel, é claro, da consultoria humana que o corretor faz. Então, a gente vem implantando essas soluções multiprodutos, trazendo até um dia a dia mais eficiente para o corretor, sempre usando a tecnologia. Principalmente na Seguros Unimed, a gente não abre a mão do relacionamento humano, apesar de facilitar aí com a inovação essas várias tecnologias de ferramentas novas que a gente consegue implantar esses segmentos. Tá certo. E também oferecem o treinamento aí para os corretores, né, atuarem com essas ferramentas. Perfeito. Até a consultoria também para ele fazer a venda, até em segmentos que talvez não seja o core dele no dia a dia.
para diversificar a carteira, né? Tá certo. Perfeito. Como os seguros Unimed têm se adaptado às mudanças do mercado e às expectativas de um consumidor que está cada vez mais conectado e exigente? Eu acho que o processo de digitalização ele trouxe novas exigências para o mercado, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso, de muito rapidamente ter que passar por um processo digital. Então, essas ferramentas, elas vão além de automação de processos. Elas também estão aliadas na integração da automação em um atendimento também especializado para ter esse diferencial competitivo. Então, aqui também a gente faz combinação de produtos para criar uma estratégia e atender a diversas expectativas de grupos de consumo. Então, a gente tem hoje, por exemplo, em lançamento agora em agosto, o produto Unimed Vidas Protegidas, em que ele vai reunir em uma única apólice as coberturas integradas de saúde, vida e odontologia. Então, ele reduz a burocracia e tempo de contratação. E esse pacote, ele contém serviços exclusivos, como até inclusive dentro do segmento vida, que é a incapacidade temporária, que a gente chama de CERIT, mas também tem assistências internacionais, check-up médico, concierge e até o plano odontológico. Então, num único pacote você consegue atender ali a várias necessidades do cliente. Fica bem mais completo, né? E está presente ali na vida do cliente em todos os momentos. Perfeito. E tem vários lançamentos aqui também que a gente sempre está pensando em inovação na transformação da percepção do cliente sobre a proteção, né? Então, o seguro, inclusive, de D&O, que é o seguro de responsabilidade civil para administradores e diretores, ele tem ali focado em proteger patrimônio. E ele veio aí num processo de reformulação, de ter uma nova roupagem para que ele fique mais moderno, mais acessível e com diferenciais bem relevantes para diversas empresas dos setores, tá? Então, entre essas inovações, a gente teve novas coberturas, ampliação de coberturas já existentes também, e além de apresentar uma clareza e garantias que estão dentro do contexto necessário para as empresas atuais. A simplificação também, né? E você falando ali de inovação para criar novas coberturas, de que forma a mudança no perfil do consumidor influencia o desenvolvimento de novos produtos, seguros mais personalizados, mais adaptáveis a cada pessoa? Acho que se a gente olhar anos atrás, né, o seguro, principalmente o de vida, ele pensava muito só na morte do indivíduo, né? Hoje em dia, não, a gente precisa pensar em todo um contexto e principalmente na vida desse consumidor atual. Então, o consumidor, ele tem uma liberdade de escolha. Ele quer olhar o que realmente tem necessidade real dentro da vida dele e ele ter a contratação para aquilo. Então, não necessariamente que toda pessoa, indivíduo hoje, precisa deixar alguém amparado com uma verba em caso de falecimento. Tem muitas pessoas que são solos, vamos dizer, e querem isso, tem opção por isso, só que nesse momento, se ela tiver, por exemplo, uma doença, ela precisa ter um amparo para que esse cuidado durante essa doença, e é isso, tenha uma verba para ele custear o gasto financeiro inesperado. Então, com isso, a Seguros Unimed lança um produto chamado Doenças Graves, Cuidado Exclusivo, que ele vai garantir essa proteção em vida, com a possibilidade de contratar apenas as coberturas de maior interesse, como a gente diz, o próprio doenças graves. Eu não faço mais e não obrigo ele a contratar a cobertura de morte. Então, ele fica um produto flexível, exato, ele ganha essa flexibilidade e o próprio corretor, o parceiro, pode fazer um olhar para a vida daquele cliente dele e fazer a melhor oferta. Porque ainda tem no Brasil um desafio ali de cultura, ou mesmo a opção, né? Se a pessoa não tem ninguém para querer deixar, né? Tá certo. Você acredita que a cultura do seguro no Brasil está mudando? Tá diferente essa visão? Como que as seguradoras podem contribuir ainda mais para acelerar essa transformação cultural? Acho que a cultura de seguro no Brasil ela ainda está sendo construída, tá? Tem, inclusive, pesquisas recentes de mercado que até sugerem a necessidade de mudança de estratégias de educação e comunicação para que simplifique principalmente a linguagem, para que a gente chegue muito mais nesse público com conceitos básicos e de uma forma que o público entenda.
Então, as seguradoras precisam se aproximar mais desse consumidor e ter um contexto mais assertivo para, até pensando em classes, né? Classe C, o público feminino, como que a gente consegue chegar nesse consumidor com uma linguagem que ele possa entender o exato, e tudo isso acho que tem que ser construído e está sendo construído. Já mudou muita coisa, mas que ainda precisa de certas mudanças para que cada vez mais o consumidor possa sentir essa necessidade que ele precisa realmente de um seguro. É um trabalho de todo o mercado unido, né, institucional, não de falar de marcas, né, mas explicar os conceitos do seguro. Muito bem. E no cenário atual, qual a importância dos corretores para o crescimento sustentável do mercado de seguros, para seguros Unimed? Como que você vê? Os corretores, até como parceiros e como mercado, eles possuem um papel total central para esse crescimento sustentável. E o corretor, ele tem um papel muito de consultor. Ele é mais do que um canal de distribuição. Eles tanto são parceiros estratégicos das seguradoras, como também ele tem que olhar a vida daquele cliente, né? Trazer essa cultura de seguro e mostrar para os clientes dele o quanto aquele acesso à proteção, tanto de vida quanto de patrimônio, é necessário e os motivos que ele precisa daquilo, tá? Então, essa atuação realmente consultiva e educativa vai fortalecer a compreensão de todos sobre essa importância de solução. Então, até quando a gente falou, né, na questão anterior, inclusive o corretor tem esse papel fundamental. Exato, e a gente aqui, enquanto parceria, a gente entende desse papel fundamental do corretor e sempre tem que estar fazendo essa combinação entre tecnologia e relacionamento humano para ampliar a produtividade e a eficiência dele, porque ele tem um papel importante nisso, então a gente precisa ter essa proximidade, essa relação de confiança para ter uma integração ampla dentro de todo esse contexto. Tá. E assim, por fim também, qual é a relevância da educação financeira como um motor para expandir a penetração do seguro, fortalecer a consciência da população sobre proteção? Entendo que a educação financeira, ela é totalmente estratégica para expandir essa penetração do seguro e até fortalecer essa consciência da população da necessidade sobre o como é importante falar dessa proteção. Fica muito claro para a maioria dos brasileiros, né, a maioria ali do mercado do consumidor, de que um seguro automóvel é essencial, porque ele pensa muito no contexto do bem, o que vai acontecer com aquele bem, né? Porque ele vê o risco, é muito mais claro para ele. Mas quando é tangível, exato. Quando você começa a mostrar os demais riscos e o quanto isso vai impactar na vida dele, e falando de patrimônio, porque a gente pode falar de um seguro residencial, e enquanto um risco, um sinistro de incêndio pode impactar muito mais na vida dele do que até algum problema com o automóvel, ele cria essa consciência e entende que a necessidade que ele tem versus até o custo do seguro, que em relação ao automóvel é muito diferente, é muito mais barato, né? Isso. Então, essa educação financeira, ela vai contribuir, inclusive, para quebrar essas barreiras culturais e aproximar esses clientes dessas escolhas mais assertivas e sustentáveis. E ampliando até a consciência de investimento a longo prazo, o quanto que a proteção patrimonial e a proteção da reserva dele de vida também é importante em vários momentos da vida. Muito bem. É um trabalho ali de formiguinha todo o mercado, né? Mas tá sendo feito, né? E o mercado é potente para mudar esse panorama aí do mercado. E é isso, muito obrigada. Se tiver mais algum ponto que faltou a gente mencionar, alguma consideração final. Eu acho que é só importante destacar que esse contexto de inovação que a Seguros Unimed vem empenhando aí nesses últimos anos, ele é um trabalho muito árduo, assíduo, e ele tem muita coisa ainda para ser feita e a gente está aqui para fazer, e nunca tem um contexto de perder esse relacionamento que a gente tem mais próximo. Então, a comercialização ali do seguro frente ao consumidor, ela não é simplesmente só
um contexto de eu estou fazendo uma venda. Não, a gente aqui é solução multiproduto para trazer realmente para o cliente esse relacionamento. É isso que a gente deseja como solução de seguros. E ainda vem novidade, ainda vem bastante novidade aí pela frente, né? Temos bastante novidade, inclusive no próprio Conec, que acontece agora no final de setembro. Isso, ótimo. A gente vai fazer o lançamento do produto Unimed Doenças Graves Cuidado Exclusivo, além de tantos outros que a gente fez agora em agosto. Vamos estar lá presente, passando ali com todos os corretores, tudo que a gente tem de novidade, muita coisa ainda está por vir aí. Obrigada. Tatiane, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conosco essa visão aí sobre como a inovação pode transformar o mercado, né? E garantir o crescimento, a sustentabilidade do setor de seguros. E a você que nos acompanhe, continue ligado no InsurTalks Cast para mais conversas sobre tecnologia, inovação, futuro da proteção. E até a próxima e que tenhamos também em breve uma próxima com a Seguros Unimed. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima.